Alberto, voltando agora para a Alerj, Vamos lá. e envolvendo segurança pública, nós sabemos que o Rio de Janeiro tem grandes inimigos na segurança pública. Claro. Tem pelo menos 3 facções criminosas voltadas para o tráfico de drogas. Nós temos a contravenção penal, que funciona também como organizações criminosas, grupo de extermínio, briga por território para exploração de máquina caça-níquel e jogo do bicho. E nós temos também a milícia. E, especificamente em Campo Grande, nós tivemos uma sucessão familiar de milicianos. Era o Carlinho Três Pontes, que passou por Eco, que passou por Zinho. Sim. Zinho, por sua vez, acabou se entregando para a Polícia Federal, este que já tinha sido investigado pela Polícia Civil, era procurado constantemente pela Polícia Civil em virtude dos mandados de prisão. Sim. Que a Polícia Civil apurou e submeteu à justiça e gerou esses mandados de prisão. Uma deputada estadual aqui do Rio de Janeiro acabou sendo investigada, onde, segundo soube, investigações apontavam para o seu envolvimento próximo ao Zinho. Deputada essa que já foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, juntamente com sua assessora. Entretanto, a Comissão de Ética da Alerj votou pelo arquivamento da investigação contra Lucinha. Alberto, por quê? O porquê eu ainda não sei, mas vou descobrir. E você vai entender por quê. Na primeira votação que houve, e vocês estão me dando uma oportunidade aqui muito boa. A primeira votação que houve sobre o caso Lucinha era para que nós decidíssemos tão somente se ela poderia, ou melhor, se ela poderia ter sido afastada pelo judiciário ou não, sem consultar a Alerj. Então, a primeira votação foi sobre isso. O judiciário deveria ou não ter consultado a Alerj para afastá-la? Evidentemente que sim, porque é isso que diz a Constituição. Nós não fomos. Com todo o respeito que eu tenho ao judiciário, o judiciário é fundamental para a democracia. O judiciário possui homens e mulheres inteligentíssimos, admiráveis, exemplares. Eu não tenho dúvida. Eu não vou nem ficar perdendo tempo com isso. Eu estou convencido. Mas nesse caso específico, nós achamos que houve um atropelo. E a votação foi para isso. E decidimos que ela não poderia ter sido afastada sem que a Alerj fosse consultada. Uhum. Além do que, eu não poderia julgar o mérito, porque as investigações estavam sob caráter sigiloso. E nós compreendemos, nós somos inspetores, nós compreendemos. Faz parte da investigação o sigilo. Bom, aí alguns disseram, bom, mas na Rede Globo, eles tiveram acesso a alguns áudios. Sempre. Alguém vazou para eles. Mas nós, a maioria dos deputados, não teve acesso aos autos. E eu não poderia, ainda que fosse um mérito naquele momento, eu não poderia condenar alguém, porque aí você se transforma em juiz, você está julgando mérito, sem ter acesso aos autos, por causa de alguns áudios vazados. Se fizesse comigo, eu não ia gostar. E eu teria ali todas as condições para querer, então, empurrar a Lucinha para o abismo. Veja, a primeira votação não era mérito. Mas veja, Lucinha é da Zona Oeste, eu também. Ou seja, significa que ela disputa votos comigo naquela região. Eu sou de Padre Miguel, mas eu circulo em toda a Zona Oeste. Depois, a Lucinha é apoiadora do Lula. Eu sou apoiador do Bolsonaro. A Lucinha é de centro-esquerda. Eu sou conservador. A Lucinha é apoiadora do Eduardo Paes. Eu sou apoiador do Ramagem. Eu sou adversário não inimigo, mas adversário do Eduardo Paes. Ou seja, seria um momento propício
para eu tirá-la do circuito. Mas não seria justo, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Por quê? Porque aquela votação não era sobre mérito. Teríamos, então, uma segunda votação, aí sim, para decidirmos sobre o mérito. Mas essa segunda votação, então, passaria pelo Conselho de Ética. E o Conselho de Ética, que teve, eu acho, acesso aos autos, ou pelo menos a um relatório que foi feito, votou pelo arquivamento. Mas ainda existe a possibilidade desse caso ser levado ao plenário. Quando voltar do recesso, a gente vai saber. No mérito, se realmente aquilo que pesa contra ela for verdadeiro, eu posso até adiantar aqui. Meu voto seria pela cassação dela. Evidentemente, isso não é pessoal. A Lucinha nunca me fez mal, mesmo diretamente, mesmo sendo eleitora do Lula, do Paz, de centro-esquerda, muitas vezes se colocando contra projetos, né, que eu considerava importantes, mas nunca me fez mal pessoalmente. No entanto, se ela tem envolvimento com a milícia, nesse nível, eu votaria pela cassação dela. Então, vamos esperar, eu espero, para ver o que vai acontecer agora no segundo semestre. A investigação contra ela foi a Polícia Civil do Rio que fez? Eu não me lembro agora se foi a Polícia Civil ou a Polícia Federal, ou o Ministério Público do Rio. Agora, realmente, eu estou em dúvida. Certo. O fato é que ela foi denunciada já pelo Ministério Público, junto com e a investigação dela junto com continua. Com a sua assessora. E você trouxe um dado que eu não sabia. Ora, ela é ligada ao Lula, ligada ao Eduardo Paes e está, segundo o Ministério Público, junto com a milícia. Ué, mas a milícia não era do presidente anterior, né? Segundo eles. O problema Estranho você agora. chamou a atenção agora para um fato até interessante também. O Eduardo Paes me parece que foi chamado como testemunha, porque um dos vídeos que a Rede Globo teve acesso foi um evento organizado por ela, numa dessas regiões dominadas pela milícia, e um ou dois eventos ela organizou isso para uma pré-candidatura do Eduardo Paes, né? Então isso precisa ser muito bem apurado, muito bem investigado. E eu, como eu falei para vocês, eu gostaria muito de ter acesso, caso possa. Eu não sei também como é que veio isso para a comissão de ética, se tinha alguma ordem expressa que somente eles poderiam ter acesso àquele conteúdo. Então, tudo isso não deu tempo de eu apurar nos seus pormenores, porque a Alerj entrou em recesso. Mas, ao retornarmos do recesso, eu vou verificar se isso será encaminhado para o plenário ou não, enfim. Então, é basicamente isso. É muito bom trabalhar com a verdade, não tem nenhuma mentira, nada disso. E como eu estou dizendo, eu teria todos os motivos para querer que a Lucinha saísse do cenário político. Já chamei a atenção. Mas na primeira votação não foi mérito, foi apenas legalidade do afastamento dela ou não, se deveriam consultar a Alerj ou não. Para não se repetir o que já tinha acontecido com o Daniel Silveira e tantos outros, a gente está vendo o atropelo que está acontecendo, né? Em outras paragens, nós evitamos isso na Alerj. Então, o que a comissão de ética? Estou lendo uma cabeçalho de uma reportagem aqui do G1. Está escrito aqui, abre aspas. Comissão de ética da Alerj vota pelo arquivamento da investigação contra a Lucinha por envolvimento com milícia. A deputada é apontada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro como o braço político da milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Com a votação, a parlamentar segue com suas funções na Alerj enquanto aguarda julgamento na Justiça. Mesa diretora da Alerj ainda pode pedir votação do plenário da Casa para confirmar o arquivamento. Eu sei que isso aqui vai gerar um corte e esse é o momento que eu falo para você que assistiu o corte inteiro. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa eu ver se eu entendi.
A Alerj, ela vota pelo arquivamento da investigação, ou Na seja, verdade, a Alerj está mandando o Ministério Público... Da investigação interna. Na verdade, A investigação é isso? interna. é interna. Na verdade, a Alerj ainda não. Por enquanto, quem está pedindo o arquivamento é o Conselho de Ética. Ah, tá. O arquivamento da investigação interna, não a investigação do Ministério Público. Interna. O Ministério Público Vai continua. tocar, exatamente. Né? Então, eles estão pedindo, o Conselho de Ética está pedindo isso. No segundo semestre, a mesa diretora vai analisar se submete esse pedido de arquivamento ao plenário ou não. Então, assim, eu particularmente gostaria muito que isso fosse submetido ao plenário. Votar pela investigação, você não está votando pela cassação, você está votando por uma apuração do que está acontecendo. Também. Até para futuramente poder votar pela cassação ou não. Exato, é isso aí. Então, assim, se não há fundamentação na investigação, ela vai sair gigante disso. Mas se há, ela vai sofrer as sanções administrativas e penais. Mas eu gostaria que isso, Márcio, mais uma vez, não ficando nunca em cima do muro, sempre me posicionando. Eu gostaria que isso fosse submetido ao plenário da casa. Plenário. Submete ao plenário. Não, eu acho assim, muito louvável a tua atitude, porque existem grupos políticos que, pelo fato de você ser um parlamentar do PL, né? Do PL. Só pelo fato de você ser do PL, não importa se você fez ou se você não fez. Se existe algum fumos, bônus e unes que você tenha feito alguma coisa, eles vão querer te caçar, vão lutar para te caçar, para fazer isso tudo. Enfim. Mas esse é o certo. Esse primeiro Olha você só. apura e vê o que aconteceu para depois você sim tomar uma decisão. E nós somos inspetores, nós trabalhamos com investigação. A gente sabe que não podemos agir por impulso. Nunca. Ah, mas parece que tem muito sentido. Olha, já peguei casos, né, que parecia ter sido estupro, parecia que o cara tinha participado do assalto, parece muita coisa. Então, a investigação tem que ser muito bem feita. E é isso, por isso que eu estou falando, olha, põe para o plenário, deixa a gente ver, né, se a mesa diretora, vamos lá, vamos cuidar disso aí. Então vamos ver o que vai acontecer no segundo semestre. E eu estou muito tranquilo, minha consciência está muito tranquila. Não tenho pacto, como que eu posso compactuar com o erro, batendo de frente com um sistema como eu bato? A gente pode voltar lá atrás para o impeachment do Wilson. Cara, uma coisa assim, eu também não conheço, eu não conheço a Lucinha. Meu posicionamento político também, pelo que você está falando, é contrário dela, mas que as pessoas têm que entender o seguinte: uma notícia de jornal e uma denúncia, seja do Ministério Público ou da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, não é a verdade absoluta. Perfeito. É algo que vai ser apurado. Isso em tudo. E hoje a gente tem essa questão da guerra da informação, porque, por exemplo, se eu vou fazer uma denúncia, eu vou fazer um relatório, eu estou investigando, e eu acredito que aquela pessoa, eu vou fazer aquele relatório e vou escrever de forma a induzir o julgador ou a pessoa que vai oferecer a denúncia a seguir a minha linha de pensamento. Depois o defensor vai tentar induzir as pessoas o contrário. E assim você vai chegar, vai vir a busca da prova para poder ver se a pessoa fez ou não fez. Tem uma verdade objetiva que precisa ser descoberta. Agora, veja, por exemplo, saindo do caso da Lucinha, imagine o número de pessoas que pedem para tirar fotos comigo. Eu não sei quem é. Mas só imagine se eu recusar aquilo. E se for um traficante? E se for um miliciano? Você não tem como, no dia a dia, fazer essa apuração bem feita. Você tem como, de repente, fazer em outros lugares. Mas no teu dia a dia, olha, eu sou morador de Padre Miguel há 39 anos. A gente vai inaugurar, será, uma Fitec em Realengo. Estou lutando muito por isso. E aí eu reparei que durante colocação do tapume, né, eu fui lá para ver isso. Tinham moradores, cara. Eu vou discriminar? Não. Já a pessoa fala, olha, pode ser que seja alguém envolvido com alguma coisa, afasta. Então, por isso que a investigação tem que ser feita, por isso que a gente tem que manter os instintos domados para não se antecipar à investigação. Tem que deixar a investigação fluir. A gente precisa de provas, a gente precisa de uma boa análise de dados.
Se for culpada, não tenha dúvida. Mas, pô, Márcio, não tenha dúvida, não vai ter mão na cabeça. Porque, vai Márcio, ser... Pela não cassação imediata, de repente, ok. Mas o afastamento, eu acho que deveria ter acontecido. Porque é assim na polícia, por exemplo. Hoje nós temos pelo menos 3 delegados que estão ainda sendo investigados, não foram nem denunciados. No caso dela, ela já foi denunciada. Agora. Tem policial que não tem indício mínimo. Mas na primeira votação não tinha. Tem policial que não tem indício mínimo. Ele não pode sequer entrar numa delegacia de polícia. Ele está afastado da atividade e ele não pode entrar numa delegacia. Beleza. De repente, num primeiro momento, até que ela seja julgada, não se discuta a cassação, mas ela já deveria estar afastada, porque ela pode, enquanto está ali dentro, influenciar outros colegas, fazer politicagem, para que no futuro não venha a ser cassada. Então, acredito que afastada ela deveria ter sido. Eu acho que a maioria da população pensa assim. Não sei, Brito, mas ainda que ela fosse afastada, a LERJ teria que ter sido consultada. Não foi. Então, olha, nós não nos metemos no que a Corregedoria do Judiciário faz. Então, mas o que significa, então? Porque até agora eu não entendi. O que significa, então, essa nota no sentido de que a Comissão de Ética da LERJ votou pelo arquivamento da investigação? Não falou assim, olha, vai ser... Beleza, manda aqui pra gente. Não vamos arquivar, não. Mas é a gente que vai analisar isso aqui. São problemas distintos. Um é a primeira votação, apenas a legalidade do afastamento. Pronto, é isso. Primeira votação, legalidade do afastamento. Entendemos que deveriam ter consultado a LERJ. Uhum. Certo? Porque a gente parte do princípio de que ainda que haja boa e reta intenção em muitos homens, a gente sabe que outros não têm tão reta e boa intenção assim. Então é isso. Abriu-se, então, uma investigação na Comissão de Ética sobre as acusações que pesavam sobre ela. A Comissão de Ética avaliou que não eram, pelo menos essa que é a leitura que está sendo feita, que as acusações não eram tão consistentes assim. E está pedindo arquivamento. Então, três deputados que fazem parte da Comissão de Ética avaliaram que não eram consistentes e 2 avaliaram que eram consistentes, incluindo, se eu não me engano, a deputada estadual, delegada Marta Rocha, que tem experiência em investigação. Né? O que eu acho que tinha que ser feito? Eu acho que essa avaliação desse caso teria que ser submetido ao plenário. Não consigo ser mais claro. Então, assim, não há escondimento. No primeiro momento foi isso. Eu acho que era, de fato, a LERJ deveria ser consultada. Mas quanto ao mérito? Eu quero ter acesso. Eu quero saber o que está ali. Eu quero saber se é consistente ou não a avaliação do plenário. Entendeu? Vamos seguir. Isso tudo demanda tempo, né, cara? Tempo para as coisas baterem. Nessa primeira votação, eu tenho quase certeza que ela ainda não tinha sido denunciada. A investigação estava rolando. Agora, já perto das decisões do Conselho de Ética, ela foi denunciada. Então, é mais um dado. Mas veja, eu não estou preocupado... Por ser algo de relevante interesse público, a Comissão de Ética poderia, sim, ter acesso integral dos autos do Ministério Público, até porque eu acredito que os advogados dela não podem ser cerceados disso. Não é? Então, a LERJ, a Comissão de Ética da LERJ, que é uma comissão importante dentro da Assembleia, eu acredito que eles têm mecanismos legais para ter acesso à íntegra dos autos para fazer um juízo de valor. Você acredita que a LERJ não ficou mal vista pela população? Então, Comissão de Ética, falando da decisão da Comissão de Ética. Isso aí. Nesse momento, respeitando muito os colegas que estão na Comissão de Ética, mas a visão que isso está respingando na LERJ. Aqui eu estou tendo a oportunidade de explicar, é uma decisão da Comissão de Ética. Por enquanto. Porque acho que a mesa diretora, e também só estou ouvindo isso por meio dos jornais.
que a mesa diretora vai fazer uma avaliação para ver se leva ao plenário ou não, né? Então, por enquanto, o que me chega é que a comissão de ética está muito mal vista a partir disso e que estaria começando a respingar na Alerj como um todo. Acredito muito que isso esteja sendo avaliado. Mas eles fundamentaram, tem a fundamentação pelo arquivamento? Eu não tive acesso. Então, vamos lá. Só para encerrar esse assunto aqui. É justamente o que eu estou falando. Eu gostaria de ter acesso. Também se não foi publicado. É isso, eu quero ter acesso. Aqui na nota do G1 diz o seguinte: votaram pelo arquivamento do processo os deputados Vinícius Cozolino, do União Brasil, Renato Miranda, do PL, Cláudio Caiado, do PSD e Júlio Rocha, Agir. Votaram pela perda do mandato de Lucinha, as deputadas Marta Rocha, do PDT, e Dani Monteiro, do PSOL. Só para que fique claro tudo que a gente está falando e contextualizado. Para não recair 4-2, sobre outros parlamentares. 4-2 ou 3-2? 4-2. Então, eu continuo afirmando que uma medida viável, transparente, seria levar este caso ao plenário. Seria mais recomendado. Agora, não sei se serei voto vencido ou não. Também não faço parte da mesa diretora, né? A mesa diretora que vai decidir sobre isso de maneira soberana. Mas aí eu fico pensando, olha aqui o meu pensamento. Tá mais transparente ainda. A mesa... então, é mantido a decisão do colegiado, da comissão. Amanhã ou depois ela é presa. Sabe? Então, cuidado. É o que eu estou falando. Prudência. Eu acho que os males ocasionados, os possíveis males ocasionados por levar isso ao plenário seriam bem menores do que aqueles causados caso ela seja presa. Repito, examinei as acusações e não percebo algo de consistente para caçar o mandato dela. Não nesse período. Ela está livre. O que foi apresentado até agora. Ela vai pegar aquilo ali, vai fazer campanha e está reeleita. Está reeleita, vai ser atestada. Pelo menos não nesse momento, porque as investigações do Ministério Público continuam. E eles estão aprofundando provavelmente. Agora, se tiver, me perdoe, não é pessoal. Mas eu tenho que ser justo. Os meus eleitores não esperam outra coisa que não seja honestidade. E eu vou ter que votar pelos instrumentos que estiverem disponíveis. Se for pela cassação, eu vou votar pela cassação.